pessoas que entraram no Corona e vão sair exatamente como entraram. E tem Uhum. pessoas que entraram no Corona e vão sair 10 vezes melhores, porque estão lendo, estão estudando, estão fazendo curso, estão criando ideias, estão se desenvolvendo. Então, é uma questão de escolha. Se você sair do Corona e continuar o mesmo, você é um bosta. Velhão, a gente vai falar dessa obra de arte tua aqui, cara. Hoje. Sair. Eu quero saber o seguinte. Quando você escreveu esse livro, Christian, o que você queria transmitir? Qual a ideia central? Por que você escreveu esse livro? Porque eu vou fatiar ele inteiro agora. Só que, porra, eu tô falando com o autor, o dono da obra, o pai da criança. Mas qual foi o grande objetivo de escrever essa obra que tá maravilhosa, meu irmão? Cara, essa obra foi o seguinte, eu tinha escrito o tria de outros livros sobre produtividade, e muita gente falava assim, pô, eu tenho muita procrastinação, eu tenho muita procrastinação. Aí eu comecei a falar assim, putz, será que procrastinação tem uma solução, né? E o que me inspirou a escrever esse livro foi que eu estava fazendo uma pós, depois eu até larguei, abandonei, não quis terminar, por causa desse cara, que foi um professor da faculdade da UCLA, e ele estava dando uma aula sobre tomada de decisões. E é só que ele foi substituído por um neuro, um cara que falava só sobre cérebro. E, cara, a aula dele foi muito foda, sabe? Ele falou o seguinte, como que o cérebro funciona, tal, e tinha tudo a ver com produtividade. E aí eu falei, putz, eu tinha que associar produtividade com cérebro. E nessa busca desse negócio, começando a conhecer neurologistas, pesquisas, eu falei assim, será que tem saída para procrastinação, que tanta gente me fala, né? E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou pesquisar sobre isso. Eu acho que em Aham. 2 meses eu tenho uma resposta e vamos ver. E que nada, foi um livro de 1 ano para tentar ajudar as pessoas a reduzirem a procrastinação, porque não existe eliminar, tirar da tua vida, a procrastinação ela vai sempre existir. Então, o meu objetivo com isso foi ajudar as pessoas a saírem do lugar, sabe? Tirar um pouco dessa procrastinação, tirar as ideias que eles têm do papel. E eu aprendi muito com esse livro. Ele me ajudou como pessoa mesmo. Então, foi um livro de uma pesquisa, demorou 1 ano para sair. Eu fazia pesquisa comportamental, do tipo assim, eu via a técnica, aí botei numa planilha, a gente testava a técnica, por exemplo, de procrastinação. Tem milhares de técnicas na internet. Uhum. Né? Eu, quando fui fazer o livro, eu mapeei acho que mais de 40 técnicas. Eu tinha um Excelzão que eu falava assim, técnica. Por exemplo, aquela técnica que o pessoal fala de recompensa. Ah, quando eu terminar a tarefa, eu vou comer um bombom. Aham. Aí eu fazia o quê? Eu pegava uma pessoa e falava assim, você tem uma tarefa que você está procrastinando? O cara falava, tem. Aí eu pegava essa pessoa e falava assim, então é o seguinte, você vai usar isso, isso e isso. Pegava umas 3 técnicas ou duas, uma geralmente placebo e uma de controle. E mandava a Aham. pessoa fazer. E aí eu fazia um follow-up com ela 1 dia, ou 2 ou 3 depois e via o resultado. E aí isso começou a mapear o seguinte, cara, o que dá resultado, o que não dá? E aí descartei um monte e fiquei com algumas técnicas que eu coloquei no livro, que foram as que mais se mostraram eficientes durante esse processo. O que eu Show. aprendi, não dá para tirar, não existe uma única e dá para ajudar muita gente a fazer a diferença. Obrigado demais por você fazer o resumo, que você é um cara foda. Eu vou ver, porque eu vou ver meu livro de uma outra forma, vai ser bem Cara, vai ser interessante legal, esse né? processo. Vai ser legal, né? E hoje à noite eu também vou falar sobre isso, hein? No DNA JJ. Acabei de colocar no meu Instagram, o pessoal arrastar para cima para ir pro DNA JJ, por Show. 1,99, né? Em 99. Vou explicar precisamente hoje, daqui a pouco, como que você vai fazer isso lá no DNA JJ. Isso aí, dá o toque depois pro povo. Beleza, Christian. Obrigado. Galera, quem não Valeu. segue o Christian aí, sigam ele, que vocês não vão se arrepender. Obrigado, meu irmão. Assiste aí que você vai gostar, hein? Eu vou assistir, tô aqui. Valeu. Tchau. Legal, galera. Prepara aí. Tô bloqueando os comentários. Vamos começar a nossa aula. Vai ser assim agora. Eu pego o livro, já fiquei em pé. Ó, camiseta 3Ps. Deixa eu só ter umas malas aqui, porque eu tô mudando. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou tirar. Vou virar. Então, o livro é esse aqui, ó. Por que as pessoas não fazem o que eu deveria fazer? Equilíbrio, vida e resultado. Publicado pela Buzz. Autor do livro Christian Barbosa. A gente acabou de falar com ele agora. Ele manda aqui para mim, para você ter sempre equilíbrio, resultado, trajetória brilhante. Mandou para mim um livro publicado aí, ó, em 2019 pela Buzz. Aqui tá o sumário do livro. Matriz da vida, perfis da vida, o que impede você ter equilíbrio e resultado, energia pessoal migrante para o seu cérebro, muitas ideias, muitos começos, poucas realizações, preparando as suas ideias, porque as ideias não saem do papel, não saem do lugar, perdão, pessoas que alcançaram equilíbrio e resultado, conclusão e aprendizado pessoal. É um livro cheio de partes de tabela e pesquisa, instagramável, um lugar para você realmente anotar, tem aqui minhas anotações, e eu trouxe para você, tem um teste para medir se você tem equilíbrio e resultado, eu já chego nele. E aqui está o que eu preparei para vocês, são 10 páginas, galera.
São 10 páginas. Lembrando que todas as lives, elas ficam disponíveis no DNA JJ e eu coloquei e criei uma coisa nova. Eu tô transcrevendo todas as lives. Por exemplo, aqui é a live 1, resiliência. Olha como que ela vai ficar em PDF lá para os alunos do DNA JJ. Aqui tem 20 páginas. Tudo o que eu falei fica assim, ó, galera. Tudo. Resiliência, live, o que que é? Papel e caneta. Esse é o livro, tal. Tudo o que eu estou falando, eu estou transcrevendo, estou deixando no material maravilhoso em PDF. Olha isso aqui, ó, para você ter, não perder nada, nada, galera. Aí eu também falo do documentário e aí eu ainda deixo ao final as minhas anotações para você ter todas as minhas anotações. Um puta material maravilhoso. Todo dia as lives terão, elas estarão gravadas lá e terão um PDF também. Até o final do dia, desse bate-papo de hoje, fica também que eu tenho que falar para vocês uma grande coisa que vai acontecer hoje à noite para quem é aluno da plataforma DNA JJ. Então vamos lá. Algumas passagens dos livros. Milhões na conta bancária não compram segundos de equilíbrio, saúde, tempo familiar. Christian Barbosa. As pessoas ficam perdidas em meio a tanto tempo desperdiçado. Isso aqui, ele mostra soluções práticas e aplicáveis para você não ficar perdido, ok? Vamos mandar aviãozinho aqui para essa live chegar em 4.000, hein, galera? Vamos lá. Será que o estresse não está minando sua capacidade de realização? Isso aqui foi muito importante para mim. Será que o estresse não está minando minha capacidade de realização? Será que o estresse não está minando a sua capacidade de realização? Essa é uma pergunta que vocês deveriam se fazer profundamente, não uma pergunta que só está no livro do Christian. O excesso de ideias exaure nossa capacidade de ter foco. E aqui, neste livro, nesta obra do Christian, ele vai te provar como. Lembrando, tá, pessoal? Eu sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas um mensageiro das ideias por trás do livro do Christian. O Christian começa falando o seguinte: existe uma matriz da vida, existem alguns comportamentos, existem alguns padrões e você se encaixa nesse padrão. Sobre equilíbrio e resultado. Este é um livro que traz uma reflexão para você ter uma vida equilibrada e ao mesmo tempo com resultado. Só que não é assim que funciona a vida. A vida não é tão cartesiana. Os seres humanos são seres complexos e acontecem algumas modificações. Então o que você percebe? Que aqui é menos equilíbrio e mais equilíbrio, aqui é menos resultado e mais resultado. Então quando eu pego esse cara aqui é um cara que tem muito equilíbrio, mas ele tem pouco resultado. Um alto nível de equilíbrio, mas ele tem baixo resultado. A vida dele está numa boa, ele não se estressa com quase nada, ele fica em casa, as coisas estão numa boa, ele não tem problema de saúde, ele não tem problema nenhum psicossomático, ele não sofre de ansiedade nem de estresse, ele não tem agonia, mas ele não performa, cara, ele não performa. Esse cara não traz dinheiro para dentro de casa, ele não tem resultado no trabalho dele, ele não tem resultado no negócio dele, ele não performa. Este cara é um cara conformado. É um cara ultra preguiçoso, segundo o Christian. Ele tá conformado, cara. Ele tá conformado com a vidinha dele, mediana, medíocre, na média. Ele tá conformado que ele acha que o campo de visão dele é aquele ali, que o campo de resultado é aquele ali. E ele fica na pequenininho, 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 pequenininho. E nem nada afeta ele, cara. Tá de boa, tô de boa. Mas ele não performa. Ele não performa. Ele é fraco, ele não performa. Aí tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele performa pra cacete, mas ele não tem equilíbrio. Esse cara aqui é o cara que tem baixo equilíbrio, mas é o workaholic. Trabalha pra caramba, trabalha final de semana, muda as reuniões familiares por causa de trabalho, combina uma coisa, não cumpre, engordou, tá estressado, tá fumando, tá bebendo, tá estranho, tá esquisito, tem insônia. Mas o resultado no trabalho, altíssimo. Ganhando melhores cargos, trazendo mais dinheiro, comprando bens materiais, realmente produzindo muita coisa, mas ele está sem equilíbrio. O Christian, ele fala assim, cara, não precisa ser desse jeito. Dá para ter equilíbrio e resultado também. Aí tem esse carinha aqui. Esse carinha aqui, ó, ele tá estressado. Esse é o estressado, tá? Esse cara aqui, tá vendo a seta? Ele é o estressado. Aí tem esse carinha aqui, ó. Esse cara, baixo equilíbrio e baixo resultado. Primeiro, que não performa em nenhuma área da vida dele. Segundo, que é estressado, que só reclama, que é chupinhando, só fica chupinhando e sugando a energia das pessoas. Esse cara aqui tá perdido, cara. Não sabe o que fazer, não sabe do que é bom,
não sabe por onde começa e muitas das vezes ele é um perdido chupim que fica sugando a energia das pessoas. E tem este cabra aqui, esse sujeito homem, é o cara que tem alto equilíbrio e alto resultado. A proposta do livro do Christian é fazer você entender em que nível que você está para virar o que ele chama de realizador. Este homem que realiza, ele faz as coisas que faz sentido para ele, que traz equilíbrio para ele e que também traz resultado para ele. Esse homem aqui. Então, a matriz da vida, essa matriz da vida, que ele começa refletindo e tem um teste no livro. Eu vou te achar o teste. Eu fiz o teste. Esse teste aqui, ó. Na página do livro 21, ele te pergunta, ele está te explicando aqui, ó, a matriz da vida. Ele te explica a matriz da vida e tal. Não existem estereótipos fixos, ou seja, não adianta dizer eu sou assim, esse é meu jeito e pronto. É síndrome Gabriela, né? E ele fala, cara, quer saber onde você tá? E aí eu fiz o meu teste e deu que eu tenho equilíbrio alto e resultado alto. Eu dei isso aqui, ó. Alto equilíbrio e alto resultado. Eu fiz o teste. Então você pode e deve fazer o teste também, que está na página 21 e na página 22. Feito isso, meio que você se balizou, né, cara? Ah, pô, agora eu tô entendendo o que eu sou, onde que eu tô, o que tá acontecendo, e ele começa a narrativa dele. Primeiro que ele fala o seguinte, ó, muito dos problemas das pessoas em não fazerem aquilo que elas deveriam fazer, porque olha a proposta. Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Porque elas sabem o que elas têm que fazer, tá? O Christian fala assim, elas sabem o que elas têm que fazer, mas elas não fazem. E por que cargas d'água isso acontece? Por que, cara, cargas d'água isso acontece? Ele fala, primeiro, modelo mental. E ele tem uma colocação do modelo mental que eu achei massa. Então eu coloquei aqui, ó. Este padrão pode te tirar ou te colocar no caminho do equilíbrio e resultado. Então ele fala o seguinte, deixa eu pegar uma cadeirinha aqui, deixa eu sentar. Ele fala o seguinte, esse modelo mental que todos nós temos é um modelo que pode te ajudar, um modelo que pode te ferrar. Esse modelo é baseado em 3 coisas. Aliás, ele mostra no livro que ele sentou, que ele estudou, que ele conversou com a Carol Dweck para construir isso aqui. Carol Dweck é aquela professora, psicóloga, pós-doutora, que escreveu o livro chamado Mindset. A psicologia do mindset fixo e do mindset de crescimento. Ele conversou, ele conta no livro, ele conversou com ela. Então não tem groselha não, galera. É robusto o negócio aqui. Ele fala o seguinte, ó. O mindset, o nosso mindset é uma tripla convergência de 3 coisas. De 3 coisas. Eu vou até pegar minha caneta, você sabe que eu faço caneta, ou seja, a minha capacidade de transformar ideias em algo concreto, execução. A minha incapacidade de transformar ideias em algo concreto e deixar para depois procrastinar. E a minha capacidade ou a minha incapacidade de selecionar as melhores ideias. Então, a nossa convergência aqui, ó, esse pontozinho aqui que eu vou trazer para cá, esse pontozinho aqui é o que ele chama de modelo mental. É a união dessas 3 coisas. Então, você anota aí. Isso aqui pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Se você tem muitas ideias e não executa, tá ruim. Se você até executa, mas procrastina, tá ruim também. Mas se você não procrastina e executa, mas seleciona pessimamente as suas ideias, 4.000 pessoas, galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado mesmo. Se vocês executam pessimamente as ideias, isso também vai fazer com que você não consiga atingir o resultado, o equilíbrio que você tanto quer. Isso é muito importante você entender. E aí ele começa a refletir. Aí tem uma questão que é o seguinte, que ele diz isso no livro, mas não tem isso do jeito que eu vou desenhar. Mas eu vou desenhar para vocês. Que é mais ou menos o seguinte, você tá lá no banheiro, tomando banho, motivado pra caramba, cantando uma música irada lá da Shakira. Você deve cantar Shakira, Pés Descalço. Você deve cantar Alanis Morissette. Só que é da década de 80 e 90 que canta essas músicas, né? Se tiver galera aí, não vai nem entender o que eu tô falando que é Alanis Morissette. Você tá cantando Shakira e Alanis Morissette lá, e aí você tem uma puta de uma ideia. E aí você tem uma puta de uma ideia. Você faz assim, ó. Você tem uma puta de uma ideia. Só que essa ideia aqui de chuveiro, ideia que acontece, que você tá lá cantando Alanis Morissette ou Shakira, à medida do tempo que você não executa porque você procrastina, porque você não executa, você não faz mais. Aí morre. O que acontece de novo? Você tem uma puta de ideia de novo. Você tá tomando banho de novo na cachoeira agora. E você tá ouvindo agora Shakira e Alanis Morissette. Aí você tem uma puta ideia de novo. E aí cai. Porque você não executa. E aí você tem uma puta de uma ideia de novo. E cai.
Então você vira um especialista em ideias. Ideias não servem para nada, galera. Ideias não servem para nada. E o teu gráfico fica assim. À medida do tempo, por conta do teu modelo mental, porque você não executa ou procrastina ou não seleciona as melhores ideias, mas sobretudo neste caso, porque você não executa, o seu gráfico fica assim. Eu fico muito motivado, tenho muitas ideias, mas à medida do tempo, eu desmotivo e morre aquela ideia. Eu tenho uma ideia de novo. E você é um ótimo produtor de ideias. E eu tenho certeza, dá coração para mim aí, se você conhece alguém ou se você se identificou com isso. Pessoas que têm muitas ideias, toda hora traz uma ideia e não executa nenhuma, ou executa muito pouco, porque é modelo mental. É a forma como a pessoa age. Então, se você não entende o modelo mental e a forma como você age, baseado na forma como você pensa, você vai ser esse tipo de pessoa que ideias caóticas, o tempo inteiro ideias caóticas, mas você não concretiza nada. Esse é um dos motivos porque você não faz uma coisa que você deveria fazer do Christian Barbosa, nego velho. Esse é um dos motivos. Aí ele começa a reflexão, o livro começa a ficar profundo, o livro começa a vir com várias ciências, vários artigos científicos, o cara começa a citar um monte de pesquisa, o cara começa a criar raiz. Aí ele fala, muitas ideias, muitos começos, poucas realizações. E aí ele começa a falar, eu fiz uma pesquisa, eu olhei os padrões, eu coloquei num modelo matemático e eu encontrei um resultado. O Christian é todo baseado em matemática, todo baseado em estatística, modelos probabilísticos. Todo modelo de trabalho do Christian é baseado em matemática. Eu não sei nem como que ele é tão legalzinho no vídeo, que ele é muito ultra nerd. Então, se você tá ouvindo aí, nego, você é o nerd pra cacete, mas é o nerd do bem. E ele começa falando assim, a origem do excesso de ideias, que é este o problema aqui, que é este o motivo aqui. Vamos voltar para cá. Quais são as origens do excesso de ideias? Primeiro, falta clareza do que é realmente importante. A palavra importante, a tradução dela é energia que você despende para uma coisa e te traz algum resultado. E está no livro disso. Está no livro também do Tríade, porque no Tríade ele fala sobre circunstancial, importante e urgência. Ele fala assim, só para a gente começar a brincadeira. Vamos ver qual é o significado da palavra importante. Importante é tudo aquilo que você coloca energia, deliberada, tempo e volta. E por que as pessoas têm muitas ideias? Porque elas não têm clareza do que é. Olha isso aqui, olha essa semântica, olha essa semântica, olha essa semântica. Galera, eu adoro semântica. Eu adoro semântica. Realmente importante. Por isso você tem trocentas ideias, porque você não tem clareza. E aí, não tem como, galera. Não tem como a gente evitar aqui, não tem como a gente não falar sobre autoconhecimento, cara. Autodesenvolvimento. Para você ter clareza, você precisa ter autoconhecimento, conhecer sobre você e sobre a forma como você pensa e opera na vida. Outro motivo que o Christian coloca lá, excesso de informações. Ele mostra muitas pesquisas ultra específicas sobre multitarefas e monotarefas, enquanto ainda existe gente com a ideia velha que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque é uma ideia velha. Não existe um artigo científico, não existe uma publicação indexada numa revista científica de peso e de valor que justificou que as pessoas performam mais fazendo muitas coisas. Excesso de informação. E aqui eu faço uma pausa. A gente está passando pelo coronavírus, a gente está passando por esse momento absolutamente único na nossa vida mundial, e você abre a sua live, você abre o seu Instagram, tem muitas lives. E eu sou um cara de live. Eu falei, cara, eu não vou ficar falando, batendo papo, falando mais do mesmo. Eu vou trazer informações e eu vou processar as informações para as pessoas. Então, todos os dias, 12h30, eu estou pegando um livro, o livro de hoje é esse, para a gente, como que transforma essa informação em resultado, ao invés de ficar falando muita coisa, talvez mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, essa foi a maneira. Excesso de informações gera muita ideia que faz você não colocar isso em ação. Ansiedade. Pessoas ansiosas têm muitas ideias. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Vou fazer um desenho aqui, ó, mais ou menos assim. Aqui é o presente. E a pessoa ansiosa, ela não vive no presente. A residência dela, e aqui é o passado, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Passado, presente, futuro. Cara, você mora aqui, ó. Aqui é a tua residência. As pessoas que vivem muito no passado,
Elas sofrem demais. Sobretudo, um dos problemas é a ansiedade. As pessoas que vivem demais no futuro, elas também sofrem demais, porque elas ficam ansiosas. E eu fiz uma resenha do livro 100% Presente, os elementos para você ficar aqui. E é o problema de você não estar aqui que faz você ter muita ansiedade, ter várias ideias e não agir. E sempre quando a gente está aqui, a gente sofre por uma coisa que a gente não tem, por uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer, e a gente eleva as nossas expectativas e erra muito aqui. E para você entender que você tem ansiedade, você precisa ter clareza, você precisa ter realmente conhecimento de quem é você. Então, ansiedade é viver num lugar onde não é sua residência é aqui, ó. Então, quando você estiver fazendo a sua anotação, você escreve: eu moro aqui, eu tenho que morar aqui, eu tenho que viver aqui. A maior parte do meu tempo é aqui, porque isso aqui está acabando comigo. Viver no futuro, o que vai acontecer? Medo de errar pra caracas, velho. O que as pessoas vão pensar? Vai cagar o que as pessoas vão pensar, velho. Vá pra cacilda o que as pessoas vão pensar. Ok? Isso não existe, isso é bobeira. E networking. A abordagem do Christian, ele fala assim, ó, networking, a quantidade de pessoas que você conhece e a quantidade de pessoas que você fala e, sobretudo, ele fala no livro, a quantidade de pessoas que você fala sua ideia faz com que o networking faça você procrastinar. E ele diz o seguinte, ó, o que faz as pessoas não fazerem o que elas realmente deveriam fazer não é a falta de foco. É a falta de foco porque você tem muitas ideias. Não é sobre ideia, é sobre trocentas ideias que mudam o tempo todo e você quer fazer uma coisa, depois quer fazer uma outra coisa, depois você quer fazer uma outra coisa, depois você quer fazer uma outra coisa, você quer fazer uma outra coisa. Excesso de ideias que não colocado em ação geram procrastinação e isso aqui realmente é um modelo mental e de comportamento. Então, aqui, segundo o Christian Barbosa, está a origem. Aí ele fala, agora vamos resolver essa parada. E ele vem com uma metodologia, isso que é legal no livro. Tá bom, agora eu te mostrei um problema, agora eu vou te propor uma solução. Eu vou te propor uma solução. Então anota aí, galera, se você já se reconheceu nesse elemento aqui, ele começa a propor. Primeiro, desce o dedo nas ideias. Começa a escrever. Ideia. Eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer isso. Olha, seria muito legal se acontecesse isso. Seria muito legal se acontecesse isso. Seria muito legal se acontecesse isso. Isso aqui também, eu tenho ideia para fazer isso. Puta, isso aqui tá... Porra, isso não sai da minha cabeça. Ideia. Desce o dedo valendo, cara. Desce o dedo. Aí ele fala, beleza, acabou, tá bem. Agora ele fala assim, agora agrupe. Parece um D, né? Mas é um P. Agrupe as ideias. Você tem que colocar as ideias se elas estão na área de equilíbrio ou se elas estão na área de resultado. E aqui tem as ideias. Galera, eu não criei as ideias. Eu peguei as ideias que ele cita no livro. Entenda uma coisa. Eu sou um transmissor, ok? Por exemplo, tempo com a família. Porra, eu preciso de mais tempo com a minha família. Saúde. Porra, eu preciso de mais saúde. Porra, eu preciso entender meus hobbies, praticar meus hobbies, dar mais tempo para os meus hobbies. Porra, amor, relacionamento, cara, ter mais tempo pro meu relacionamento, encontrar um grande amor, me desenvolver e tal. Missão, o que eu faço da minha vida, que coisas que eu acredito. Isso você colocou aqui, mas você classificam. Essas coisas são importantes eu fazer na minha vida, porque essas coisas vão me trazer equilíbrio. Senão você é aquele cara que só dá resultado, mas eu não tenho equilíbrio. Aí ele fala assim, pô, agora vamos lá, ideias para me trazer resultado. Pô, eu preciso falar idioma, mudar o idioma, eu tenho que falar inglês. Porque no meu trabalho, falar inglês é importante, porque, porra, ler os artigos científicos que o Joel coloca, em inglês, para eu entender, para eu ter mais recursos que o mercado que absorver. Bom, isso vai me trazer resultado. Outra ideia, fazer dinheiro. Porra, fazer dinheiro vai me trazer resultado. O que eu posso fazer? Pô, ontem no livro do Negro, porra, ganhar mais, aumentar minha autoridade, ser um cara realmente muito valorizado dentro da minha empresa, me transformar numa marca pessoal valiosa dentro da empresa, isso vai me trazer mais dinheiro. Isso vai trazer mais dinheiro, cara. Então você colocou aqui uma ideia, você classificou, você agrupou ela. Promoção no trabalho. Caraca, o que eu tenho que fazer para ser promovido no trabalho, para ser realmente percebido como um cara legal? Porque você colocou as ideias aqui. Aí uma outra ideia. Gente, eu tô só com uma mão, por isso que às vezes faz isso. Escrever um livro, quero escrever um livro, quero tirar da minha cabeça a minha metodologia, as coisas que eu acredito, as coisas que eu já vivenciei, eu acho que pode contribuir com as pessoas, vai me trazer resultado. E por último, como é que eu faço para gerir minha empresa? Então aqui são alguns dos exemplos que eu peguei do próprio livro do Christian e trouxe para você aqui. Ele pede,
Porque esse é o problema da origem do excesso de ideias. Eu mostrei aqui o problema que ele apresenta e depois ele vem com uma proposta para solucionar esse problema. Aí, nego, velho, olha que massa isso aqui. Puta, ô Christian, eu tô revelando o livro todo, né? Deixa eu só parar pra tomar uma aguinha. 1 minuto. 1 minuto não, 2 segundos. Aí o que acontece? Ele vem com um exercício. Quando você agrupar as suas ideias, aí você tem que vir na definição de prioridades para cada ideia. As prioridades são o seguinte. Aí você tem lá, aqui tem as ideias. Que eu vou revelar as ideias agora, mas para efeito didático eu já até coloquei os números, mas eu vou te explicar. Primeiro, necessidade, viabilidade e paixão. E aqui tem um total, você vai fazer uma tabela dessa. As ideias de necessidade, elas vêm de 0 a 3. O quão realmente eu preciso. As ideias de viabilidade vêm de 0 até 2, o quão realmente é possível. E as ideias que me trazem paixão, de 0 a 1, o quão realmente eu gosto, eu amo esse negócio, eu quero fazer. Esse aqui é um modelo matemático. E o peso que ele incorporou para cada ideia dessa. E aí, a partir das ideias que estão aqui, que você já selecionou, você traz ela para cá e agora ele vem. Então, por exemplo, uma ideia aqui, ó. Fazer um MBA, outra ideia. Comprar um carro, a outra ideia. Entrar na academia e a outra ideia, abrir um negócio. Vamos imaginar que você classificou aqui equilíbrio e resultado, naquela chuva de ideias, você colocou ela aqui. Cara, fazer um MBA, cara, necessidade é 2. Comprar um carro, necessidade é 3. Entrar numa academia, necessidade é 3. Abrir um negócio, não tem necessidade agora. Beleza, a nota é tua. Viabilidade, quanto é viável eu fazer um MBA agora? É 2, pô. Quanto é viável comprar um carro agora? Puta, agora não dá. Quanto que é viável entrar na academia agora? Agora não é viável. E quanto que é viável abrir um negócio agora? Pô, agora é 1. E quanto que eu tenho de paixão? Porra, 1 é máximo, tá? Ó, aqui não é máximo a necessidade, mas a viabilidade é máxima e a paixão é máxima. O quanto que é a minha paixão em comprar um carro? Eu nem tenho paixão de comprar um carro. O quanto que é uma paixão de entrar na academia? Eu nem tenho paixão de entrar na academia. O quanto que eu tenho paixão de abrir um negócio? Porra, eu tenho paixão de abrir um negócio. Aí você soma 2 mais 2 dá 5. Dá 4. E aí você tem aqui, ó. Você tem um draft, cara. Você tem um draft, cara. Exatamente sobre as necessidades, a viabilidade, a paixão. Desce coração para o Christian Barbosa aí. Desce coração para essa ferramenta. Desce o dedo. Desce o dedo para ele ver 4.400 pessoas em uns quebrados. Que isso aqui é puta específico. Isso aqui é ferramental. Isso aqui não tem groselha. Aí você fala, caracas, velho, o que eu tenho que fazer aqui para transformar isso em algo concreto, cara? O que eu tenho que fazer aqui? Aí você vem para cá. Agora, filtre as ideias. Selecione aquelas que têm mais relação com aquilo que você acredita, com aquilo que você sonha, que aquilo que realmente tem emoção para você. E aí ele fala o seguinte, viu aí como é que tá o cenário? Agora, para começar, filtre todas essas ideias e escolha uma. Uma ideia. Escolha uma ideia. Só que agora você concorda que você tem elementos para escolher? Porque você sabe necessidade, viabilidade e paixão, você sabe uma nota, isso aqui é métrica. Você sabe em qual que área que ela está, se é equilíbrio e resultado, você está colocando todas as suas ideias, você sabe como é que são a origem das ideias, você sabe como é que é o seu modelo mental? Tá aqui, tá no livro, cara, esse é o livro. Esse é o livro. É assim que eu leio o livro. Na verdade, eu estudo o livro. E aí ele fala, e para isso acontecer, existe uma engrenagem nas tuas ideias. Elas ficam entrelaçadas. Esclarecer como que você faz realmente o princípio para ela acontecer e como que você divide as suas ideias. Cara, as tuas ideias, você tem que ter as ideias para elas serem executadas, elas têm que estar claras para você. E claras é específica. E aqui vem um modelo que vocês já devem conhecer, que é o modelo de como deixam as coisas ultra específicas. O que eu tenho que fazer? Quando eu vou fazer? Onde isso vai acontecer? Por que isso é importante para mim? Quem é o responsável de fazer essa ideia acontecer? Quais são os recursos que eu vou precisar para isso acontecer? Qual é o status? Em que nível que está? Em que nível que está? E quanto que isso vai me custar de dinheiro, de tempo, de energia? Isso é esclarecedor. Quando você coloca no papel e você escreve, você aí começa a ter clareza da ideia. Mas tem uma outra engrenagem. O princípio base, o princípio, o fundamento base para uma ideia ser executada é isso aqui, ó. É transformar uma ideia
em mini tarefas. Você pega uma ideia, eu vou desenhar aqui, deixa eu deixar aqui. Ah, agora deu. Você tem aqui, ó, você está aqui no ponto A e você quer chegar aqui no ponto B. Aqui, você quer dar um salto daqui até aqui, beleza? Legal. Aqui você quer conquistar alguma coisa. Você tem que pegar toda essa ideia e transformar em mini tarefas, bloquinhos que você vai aumentando, construindo, alicerçando, colocando um em cima do outro. Você vai empilhando várias mini tarefinhas e só uma pessoa esclarecida e ultra focada e sabe o que é importante colocar energia, que ao somar esses bloquinhos, a somatória desses bloquinhos, estou tomando o coração que vocês estão curtindo, muito bom. Coraçãozinho, coraçãozinho e bloquinho. Aí você vem aqui, a somatória disso aqui constrói o seu muro. Cara, um muro é feito de mini tarefas, tarefas super pequenininhas, selecionadas e agrupadas. Este é o princípio base, segundo Christian, para você executar uma ideia. Não é só ficar confabulando. Não é isso aqui, ó. Não é isso aqui, ó. Não é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É transversal. Vou fazer um desenho. Não é a ideia, o lance da ideia não é longitudinal. A ideia das ideias são cortes transversais. Inúmeros cortes transversais que, somados ao longo do tempo, te trazem a materialização da ideia. Entendeu o princípio? Dá um coração para mim, porque como o comentário está fechado, eu preciso de um coração. Este é o princípio. E aí, quando você tiver essas ideias, você ainda tem a oportunidade de dividir essas ideias em ideias que são realmente contempláveis ou executáveis. O que eu estou contemplando é uma coisa que está um pouco mais distante, é uma coisa que está um pouco mais abstrata, é uma coisa que talvez não dependa tanto de mim. Eu só estou contemplando. Não, você ainda tem que transformar isso em executáveis. Joel, mas só uma coisa, como é que eu faço isso? Um pulinho. Cara, é aqui, velho. É aqui que você transforma uma coisa em executável. Vamos de novo. O que eu tenho que fazer, cara? Quando específico? Não é mês que vem. É dia 18, 9h15 da manhã. Onde isso vai acontecer? Por quê, cara? Qual é? Justifique sua resposta. A gente tinha lá na prova, na escola, o professor fazia uma pergunta. Por que que os cromossomos, eles são unidades compostas no DNA e têm relação com o núcleo da vida? Justifique sua resposta. Justifique sua resposta. Justifique sua resposta. Então, quem, recursos, status e quanto. Este é o teu draft, galera. Gente, o que é um draft? O que é um draft? Você tem aqui um desenho. Ah, eu sou um carinha muito legal, eu uso um boné e eu tô andando com uma menininha muito legal, essa aqui é a Larissa, e a gente tem um molequinho muito legal, esse aqui é o Little Johnny. O que é o draft? É a moldura. Onde você enquadra essa vida? Em que quadro? Em que moldura? Em outras palavras, em que contexto? Você tem que colocar isso aqui dentro de um contexto, para as pessoas saberem em que quadro que tá, em que moldura que tá, ok? Vamos prosseguir. Aí ele chega aqui e fala assim, ó, então por que cargas d'água as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer? Quais são os meus achados? E ele traz 7 princípios, 7 achados. Primeiro, as pessoas não têm a menor ideia do que elas fazem com o tempo dela. Elas não gerenciam o tempo dela. Elas não sabem o que é importante porque elas esquecem que o tempo é gerenciado por 3 variáveis. O que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Circunstancial. O que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Então, as pessoas que deixam de fazer as coisas importantes e elas se transformam em coisas urgentes é porque elas levam muito tempo nas coisas que são circunstanciais na vida dela. O segundo ponto que o Christian fala, cérebro não treinado. Adorei quando eu li essa parte, né? Imagina, né? Um cérebro não treinado, um cérebro que não tem recurso cerebral. Aqui ele está falando do órgão, tá, pessoal?
Aqui é órgão, não é mente, estado de consciência, não é modelo mental, não. Isso aqui ele está falando do órgão. Ele está falando sobre o nível de açúcar no cérebro, ele está falando sobre sinapse nervosa, ele está falando sobre gerar energia, ele está falando sobre os estudos que têm relação com a baía de mielina, sobre a gordura que envolta o neurônio. O neurônio é isso aqui, ó. Núcleo, corpo celular, dendritos, axônio, dendrito terminal. Entre um neurônio e o outro tem uma fenda sináptica que coloca uma sinapse. Ele está falando sobre o sistema nervoso mesmo. O teu cérebro, ele é um cérebro que produz neurotransmissores errados e que são recompensados de maneiras inadequadas. O cérebro não é treinado. E aí tem um capítulo muito massa que ele fala sobre isso. Terceiro aspecto, falta de energia. E aí ele falta de energia. Ele fala sobre sono, exercício, açúcar, mindfulness. Aqui é um módulo do Christian meio tanque de guerra, assim mesmo, cara. Ele fala a falta de energia, que em inglês se chama ego depletion, ou seja, a falta de energia que faz você realmente ceder às tuas necessidades de não fazer as coisas, de procrastinar, é um dos fatores que faz com que as pessoas não ajam e não façam o que elas têm que fazer. Medo. Medo, cara. Medo. E aí aqui ele entra numa abordagem ultra comportamental. Medo de quem? Sempre é medo do desconhecido e medo das outras pessoas. Porra, aqui, ó. Medo do desconhecido, medo das outras pessoas, cara. Medo da opinião das outras pessoas. Que é aquela ideia, né? Ah, eu não consigo falar bem em público. Eu tenho medo de falar em público. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Aqui é um medo desgraçado que as pessoas têm de falhar em público. Quinto, falta de relevância. Eu não sei o que é importante, eu não sei o que é prioridade, eu não sei o que é contundente, eu não sei, não tem relevância, não tem importância, eu não sei o que é. Por isso que eu não me importo, por isso que eu não ajo, por isso que eu nego, porque eu não tenho clareza do que é relevante. Não é relevante. Aqui eu colocaria o seguinte, ó, né? Atividades chaves. Você não sabe quais são suas atividades chaves para você conquistar as suas coisas. Por isso que você não dá relevância. Por isso que você não entende que comer tempo, que roubar tempo, é uma das piores atitudes e comportamentos que uma pessoa pode fazer. Porque ela não tem ideia. Ela é uma sem noção. Ela é sem noção. O que é uma sem noção? Ela não tem noção. Ela não tem consciência. Não tem consciência. Por isso que ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela não tem relevância. Ela acha que tudo que eu tô falando aqui, caguei. Caguei, groselha. Já tô falando groselha pra caralho. Autossabotagem. Aqui entra muito os modelos de vitimismo. Ah, mas não é bem assim. Mas comigo é mais difícil. Porque eu tenho um filho pra criar. Porque o meu marido trabalha o dia inteiro. Porque eu sou uma dona de casa. Aí começa o processo totalmente de autocomiseração. E de autossabotagem. E de vitimismo. Isso aqui tá ferrando você. O que os psicólogos chamam de locus de controle. O que é um locus de controle? Você pode ter um locus de controle externo, problema das outras pessoas, nada é pra mim, ou um locus de controle interno. Cara, responsabilidade é minha. Quem viu a live de princípios, a live 2 da quarta-feira, está na plataforma DNAJJ, viu que uma das coisas que o Ray Dalio fala é o seguinte, cara, em nenhuma hipótese, nenhuma circunstância, coloque a culpa em outras pessoas. Cara, eu tenho tatuado isso aqui, ó. Eu tenho tatuado, ó. Pense como quiser. Deixa eu ver daqui, ó. Faça o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados. É sobre isso aqui, é sobre responsabilidade. É sobre responsabilidade. E, por último, preguiça. Aí cascou, né? Aí lascou, né? Lembra? Preguiça. Por que o cara é preguiçoso? Primeiro, porque ele é presunçoso. Ele tem presunção. 2, ele é ignorante. Ignorância. Tá ruim de escrever, tá, galera? Ignorância. Ignorância. A outra coisa que ele tem, que faz ele ser preguiçoso, ele é irresponsável. E a outra coisa que ele faz, ó, primeiro é presunção. Eu não preciso disso. Ignorância, eu nem sei o que está acontecendo. A outra, irresponsável. Cara, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. E a última coisa é arrogância. Arrogância, eu não preciso de você. Isso aqui faz o cara ter preguiça e ser um cara puta indisciplinado. Então esse aqui é o modelo dele. Aqui é o modelo dele. Peraí. Ok. Aqui é o modelo dele.
que foram os aprendizados baseados no estudo, nas pesquisas, nas conversas e na própria experiência que ele fez várias pesquisas. E para finalizar, ele dá ainda uma alfinetadinha. Ele fala o seguinte: você tem que saber lidar com a procrastinação. A procrastinação é uma característica natural dos seres humanos. Procrastinar é o comportamento de deixar as coisas para depois. É o comportamento que os seres humanos têm de adiar as coisas. E ele fala: você só tem que entender uma coisa, velho. Eu sei que é natural. Eu sei que é natural. Mas você tem que saber o que traz equilíbrio e resultado. Aí ele coloca: um tipo de procrastinação é diferente de outro tipo de procrastinação. Tem uma procrastinação que é prejudicial e tem uma procrastinação que é aceitável. O que é aceitável? É aquela que você deixou de fazer uma coisa em prol de outra, você deixou de fazer uma coisa, mas você não perdeu o objetivo, você deixou de fazer uma coisa, mas aquilo realmente não afetou drasticamente a sua vida, foi só um adiamento. E a prejudicial é aquela que são várias ideias, você não coloca em ação, aquela que você não executa, aquela que realmente afeta o teu fator crítico de sucesso e, sobretudo, aquela que você é tão irresponsável, porque o problema do teu presunçoso, ignorante, o responsável e o arrogante. O pior dele é o irresponsável. Por que, cara, é o irresponsável? Porque é o pior de todos, dos preguiçosos. É o pior de todos. É o pior de todos. Porque é o cara que sabe o que tem que ser feito, mas ele não faz. Ele sabe o que tem que ser feito, mas ele não faz. Essa foi a apresentação do dia de hoje, do livro do Christian. Por que as pessoas não fazem o que tem que fazer? Eu já vou abrir os comentários, porque eu quero sentir como que foi a aula para vocês, mas eu quero falar uma coisa importante. Hoje, às 8 horas da noite, o Christian estará ao vivo para os alunos da plataforma DNA JJ falando o seguinte: eu sei que o Joel está falando um monte de livros, eu vou te dar ferramentas para você escolher o que você vai estudar, escolher o que você vai fazer, escolher realmente as coisas que são importantes para você. Hoje, às 8 horas da noite, ao vivo. Então, o documentário de hoje é estar na aula junto com o Christian, direto, uma aula direto com o cara que escreveu este livro, que o cara é referência. Se você quiser ser o aluno por R$1,99, R$1,99 no primeiro mês. Você arrasta para cima e se inscreve. E na hora que você for se inscrever, você coloca um cupom. Presta atenção, anota aí. Um cupom de desconto, porque é R$45, mas você vai clicar lá, tem cupom? Você vai falar assim: cupom de desconto DNAJJ20. E eu te espero hoje às 8 horas da noite para a gente transformar todo esse conhecimento, porque agora está entrando, e a gente tem que colocar para fora. Foi do cacete ou não foi essa aula? É do cacete ou do cacete esse livro? O que vocês acham? Do cacete! Eu vou vir aqui todo dia, 12:30, todo dia com um livro porrada, com um livro top, com um livro incrível. Eu quero que você venha todos os dias. Essa aula, a gravação dessa aula, vai estar no DNA JJ. O PDF dessa aula vai estar no DNA JJ. O Christian hoje vai estar no DNA JJ, ao vivo. É R$1,99. Para a gente transformar tudo isso em elementos focados, em elementos que realmente tenha equilíbrio e resultado. Animal, cara. Foi um puta prazer estar aqui com vocês. Vai vir cada vez mais livros incríveis. Dos caras que eu conhecer, dos autores, eu vou trazer os autores. Agora, o que eu quero que você faça? Tem várias coisas que eu quero que você faça. Entra no grupo do Telegram. Se você ainda não está, link está na bio. Comenta a foto que eu vou falar daqui a pouco. Tá bom? Deixa eu ver o que ele escreveu aqui, que ele falou. Muito top esse resumo, não faria melhor. Hoje à noite vou avançar em outros tópicos e falar coisas que não coloquei no livro. Olha isso aqui, cara, que ele tá falando. Muito top esse resumo. Peraí, deixa eu chamar ele de novo. Você tá aí, cara? Vou te chamar de novo. Puta, mas como é que eu faço? Ah, vou te chamar de novo. Ah, vamos fazer isso aqui. Aparece aí. Aparece aí. Aqui não apareceu, tá conectando ainda. Aê! Cara, valeu o respeito? Porra, cara, sensacional. Você pegou tópicos do livro muito interessantes. Eu adorei aquele teu gráficozinho que você fez das ideias. Fantástico. Aham. É, tem,
Tem um pesquisador, não lembro de que faculdade que ele é, acho que é da DePaul, a americana. E ele tem um gráfico muito similar a esse que você fez, sobre inícios e términos, né? As pessoas, elas começam e elas não terminam, pelo cacete. Ah, das ideinhas? As ideias? Gostei. Curti. Bem, curti muito, né? Legal, Eu sou cara. teu fã, então tamo junto aí. Hoje à noite eu vou avançar em Obrigado aí tópicos que pela eu não oportunidade falei. de... Legal. Obrigado pela oportunidade de resenhar teu livro. Galera, Christian, hoje, 8 horas da noite, assina a plataforma. Se você tiver alguma dúvida, nos pergunte, mas é super simples. Só um detalhe. Link Para da bio. assinar a plataforma, você tem que usar o cupom DNAJJ20, que aí fica R$1,99. Então, quando você for lá no final, no checkout, tem lá os cartões de crédito, aí tem um negocinho assim, utilizar um cupom. Aí você clica ali, aí você escreve DNAJJ20, tá? DNAJJ20. Então não esqueçam disso, porque aí fica R$1,99 no primeiro mês. E hoje eu vou estar isso lá, aí. vou falar coisas que eu nunca falei, que eu tirei do livro, que eu não coloquei no livro, porque obviamente não dá para fazer tudo. Esse livro eu queria que ficasse bem fininho, porque senão as pessoas iam procrastinar a leitura. Tipo, o tríade, o cara começa, o cara lê às vezes o tríade de um ano, cara, porque é um livro maior e tal, não sei o quê. Então, Legal. Galera, hoje o documentário é ele. Hoje o documentário tá com ele, é na aula com ele. Cara, vai lá. E aprende. E papel e caneta e arrebenta. A gente dedica profundamente essa aula para vocês. Lembrando a gravação da aula também, o PDF também, todos os PDFs também, tudo também, trocentas outras aulas também por R$1,99, cara. Se você não tem atitude de fazer isso por R$1,99, não é para você esse negócio. Não é. Se isso não provoca você a estar lá dentro e assistir a aula, que vai ficar gravada, né, Christian? vai ficar gravada. A gente vai entrar ao vivo, 8 horas. Então, quando você entrar no DNA JJ, vai ter lá um botãozinho. Clica aqui para aula ao vivo com o Christian. Aí você vai clicar, aí você vai para uma página que eu vou estar lá ao vivo falando com vocês. Ô, Christian. E um detalhe. Sabe o que a gente pode fazer, Joel? Eu vou tirar os comentários, as pessoas mandam as perguntas pelo Telegram. O que tu acha? Do quê? Do meu ou do teu? Do teu. Ah, legal. Entendeu? Tá. Então, aí você fala do... lá no Telegram também eu vou deixar o link de compra. Você me manda o teu link de compra do teu livro? A galera que compra teu livro, né, cara? Tem Putz. Manda pra mim, eu mando lá no Telegram. Tá bom, eu vou mandar lá no Telegram, porque a Saraiva fez uma promoção especial aí pro livro, então a gente vai mandar lá no Telegram para vocês. Show de bola. Vejo vocês 8 horas da noite. Christian, obrigado, meu irmão. Parabéns pela essa obra de arte do cacete incrível, velho. Valeu. Galera, espero vocês agora no Telegram. Espero vocês agora no DNA JJ. Espero vocês agora no feed. Um beijo. Valeu, Christian. Até mais tarde. Fui. Tchau.